Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Rodrigues, sou aqui do Instituto Itarde e minha missão é ajudar você, educador. E quando eu falo educador, educador é professor regente, professor de apoio, professor da sala de atendimento educacional especializado, coordenador pedagógico, gestor. Educador é pai, é mãe. Educador é fonoaudiólogo que está ensinando algo para o seu paciente. Educador é o terapeuta ocupacional que precisa ensinar alguma coisa. Se você precisa ensinar algo para um aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem, você é um educador e a minha missão é ajudar você educador, a ensinar o seu aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem a aprender de maneira mais fácil e mais rápida, independente do diagnóstico, da idade ou do ano escolar. Primeiro passo, acreditar que todos os alunos têm direito a uma instrução de alfabetização acessível a eles. Tá? Eles não têm direito só à alfabetização, eles têm direito à alfabetização que eles consigam acessar, que eles consigam aprender. Né? Porque ensino sem aprendizagem não é ensino, ok? Ensino sem aprendizagem não é ensino. E às vezes a gente insiste em ensinar de uma forma e o aluno não está apresentando resultado. Isso acontece em vários momentos, A gente insiste em ensinar de uma forma para aquele aluno, só que não está gerando resultado e a gente vai continuar insistindo do mesmo jeito? Não faz diferença, faz. Faz diferença continuar insistindo em algo que não está funcionando? É melhor tentar algo novo, não é? Isso acontece para alunos com autismo, alunos não verbais, inclusive, que fazem uso de sistemas de comunicação alternativa, ou não verbais que não fazem uso de sistema de comunicação alternativa, que é pior ainda. Mas esses alunos podem sim comunicar e se alfabetizar, tá? E eles podem se alfabetizar, ler e escrever sem ter comunicação oral, tá? Sem ter comunicação oral, um aluno pode ler e escrever, ok? Inclusive pode ler e escrever muito bem, mas a gente precisa acreditar que ele tem potencial para isso e oferecer a instrução adequada para ele. Algumas pessoas, né, diagnosticadas com autismo, autistas, né, você não precisa, ele aprende sozinho. Ele aprende a ler e escrever sozinho. Outras não vão aprender a ler e escrever sozinhos. E outras não vão aprender a ler e escrever usando o método que você pode estar usando na sua escola. Às vezes, e a maioria das escolas, né, trabalha com o método fônico, que é o método adotado, né, aqui no Brasil para alfabetização. E o seu aluno autista, às vezes, se um aluno autista não verbal, ele pode não se beneficiar da forma como a gente está tentando alfabetizar ele. A gente pode precisar ir por um caminho diferente com esse aluno. Isso acontece para vocês terem ideia. Eu vou abrir um parênteses aqui agora. Vou abrir um parênteses para falar da alfabetização de surdos. Como a gente vai falar um pouco sobre a alfabetização de pessoas não verbais e não oralizadas, não é? Nós temos os surdos não oralizados, ok? Que fazem uso da língua de sinais, não é? E a alfabetização de um aluno surdo, às vezes demora muito tempo. A alfabetização em língua portuguesa demora muito tempo justamente por causa do método que é utilizado para tentar alfabetizar. Olha só que interessante. Uma nota aqui da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia para o Ministério da Educação, tá? Nós, fonoaudiólogos, pesquisadores, professores e estudantes dos cursos de fonoaudiologia, representados neste momento pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, vimos respeitosamente manifestar nossa discordância à proposta do método fônico para a alfabetização de estudantes surdos. E aqui eles explicam por que não vai funcionar. Não é? E para você que está nessa área, para você pode ser até um pouco óbvio, porque o método fônico depende que a pessoa consiga ouvir, para funcionar bem, ouvir e falar de forma oral as sílabas, para ele entender o que está acontecendo ali, né? Para ele perceber que aquele som que ele está falando é representado graficamente daquela forma. E isso não funciona com um aluno surdo. É difícil, dificulta muito a vida do aluno surdo trabalhar dessa forma aqui. É melhor ir por um outro caminho, né? E isso também acontece com alunos com autismo. Eu só queria abrir um parênteses para vocês entenderem. Isso daqui, tá, gente, é atual. Não é uma coisa assim, nossa, faz muito tempo isso. Não, está acontecendo agora, tá? Isso quer dizer o quê? Que nem sempre o caminho que funciona para todo mundo vai funcionar para o seu aluno. E alunos com autismo existem muitas particularidades dentro do autismo, tá? E alguma delas são pessoas com autista que não se comunicam de maneira oral, faz uso de comunicação alternativa. O fato é que esse aluno,
ele também pode se alfabetizar. Só que a gente precisa ensinar ele da maneira certa. Então, acreditar que todos os alunos têm direito a uma instrução de alfabetização acessível a eles, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, espere que aqueles que não são verbais ou minimamente verbais, ou pouco verbais, possam aprender a ler com instrução adequada. Você espera isso, acredite nisso, acredite. Acredite que aqueles que não são verbais ou pouco verbais podem aprender a ler com instrução adequada. Ninguém é pouco inteligente, muito velho ou muito não verbal, tá? Entre aspas isso aqui, tá? Para que a instrução de alfabetização ou metas relacionadas estejam no seu plano de desenvolvimento individualizado. É muito importante a gente acreditar que o aluno não está velho demais para ser alfabetizado, ele não é não verbal demais, isso não existe, né? A pessoa pode sim receber instruções de alfabetização, só que essas instruções que precisam ser de acordo com a necessidade que o indivíduo está apresentando hoje. Eu sou professora de uma criança com transtorno do espectro autista e recentemente ela foi diagnosticada com TDAH. Mas durante essa atividade apresenta dificuldade para manter o foco. O que eu faço? Bom, no método AIOU, tá, que a gente usa aqui no Instituto Tarde, você pode colocar, você consegue transformar a atividade em reforçador. O que isso significa? O que é um reforçador? Reforçador é aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa corre atrás para conseguir, aquilo que a pessoa tem vontade, que pede, né, que ela gosta de estar junto, de fazer, de pegar, de consumir. Né? Por exemplo, uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate é reforçador. Faz tal coisa e você ganha uma barra de chocolate, por exemplo. Né? Tá, isso foi um exemplo bobo, mas para você entender o que é um reforçador, uma barra de chocolate. Eu aposto que o seu aluno, se ele gostar de barras de chocolate, geralmente as crianças gostam, e você oferecer para ele, ele vai pegar e vai se concentrar ali naquela barra de chocolate até ela terminar. Não vai? Ele vai ficar ali o tempo que for necessário para abrir a barra de chocolate e consumir aquele chocolate e não vai se distrair com outra coisa não, ele vai ficar focado ali no chocolate. Pode estar caindo o mundo em volta dele, tá? Pode dar barulho, pode ter gente correndo, pode ter crianças com outras coisas, brincando de outras coisas, mas ele vai ficar ali concentrado, com foco no reforçador. Por quê? Né? Porque aquele chocolate ali é reforçador para ele. Quando ele consome aquele chocolate, ele sente um prazer, um sabor, não é? Funciona como reforço para ele. E por que nós não transformamos as nossas atividades em reforçadores? Isso é o que o método AIO faz. Não existe aluno muito velho, não existe aluno que não é capaz, tá? A gente precisa ter meta para o aluno, meta para ele alcançar. E como que eu calculo essa meta? Quem participou da Semana do Educador Inclusivo sabe que a primeira fase é a avaliação e planejamento, ok? Avaliação e planejamento. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar, deixa eu subir isso aqui um pouquinho, sobre avaliação e planejamento, ok? Então esse aqui é o segundo ponto. A gente precisa alinhar isso aqui, tá? Compreenda que todas as crianças caem em um contínuo de desenvolvimento de habilidades de alfabetização progredindo através de estágios. O que isso quer dizer? Tá? Todas as pessoas, independente do diagnóstico, por que a gente tem tanta segurança de falar independente do diagnóstico? Por quê? Todas as pessoas precisam alcançar determinados objetivos para chegar a algum lugar. Precisam alcançar metas para concluir alguma coisa. A alfabetização não é diferente. Existe todo um processo que, se a gente for mapear direitinho, e já foi mapeado, tá? A gente percebe que o aluno alcançando aquelas coisas ali, ele vai chegando cada vez mais próximo da alfabetização. O erro que acontece na maioria dos lugares é tentar começar ensinando letras, por exemplo. Vamos alfabetizar. Olha só, que essa aqui é a letra A. Isso aqui é a letra E, isso aqui é a letra I, isso aqui é a letra O. O de óculos. E começa. E tenta alfabetizar assim o aluno. Só que o aluno não alcançou um monte de coisa para trás. Só que você às vezes nem sabe que ele não alcançou aquilo tudo, porque nem foi feita uma avaliação. Então, compreenda, esse tópico aqui é muito importante, que todas as crianças caem em um contínuo de desenvolvimento. O seu aluno, ele está em algum estágio do desenvolvimento entre o nascimento e a alfabetização, tá? Entre o nascimento dele, da primeira vez que ele fez um choro, e a alfabetização, tem vários pontos aí. Ele está em um lugar ali dentro.
onde que ele está. Avaliação e planejamento te ajuda a encontrar esse ponto, tá? Não adianta querer ensinar para ele algo que está lá na frente, se ele não alcançou outros estágios. Um exemplo de estágio é identificar um objeto. Por exemplo, eu tenho uma garrafa de água aqui. Se eu coloco uma garrafa de água na frente do aluno e o aluno se comunica de forma oral, tá? Coloco a garrafa de água e pergunto, o que é isto? E ele fala para mim, água. Quando ele faz isso, ele fala para mim, água. Ele identifica, ele olha para isso aqui, ele interpreta o que ele está vendo e ele fala o nome do objeto. Isso é um marco do desenvolvimento que ele alcançou, que está entre o nascimento e a alfabetização. Se o seu aluno não está fazendo isso, você coloca isso aqui na frente dele, ele não fala que é água. Ah, Leandro, mas ele não fala porque ele não é não verbal. Então, mas ele comunica para você de alguma forma, usando algum outro recurso, a não ser que não seja fala, que aquilo ali é água. Ele aponta, por exemplo, para uma prancha, identifica que isso aqui é água na prancha de comunicação dele, te responde. Se não, então ele não alcançou esse marco. E não adianta ensinar a letrinha A para ele, entende? Está distante. Ele está dentro de um contínuo de desenvolvimento de habilidades de alfabetização, que é antes da identificação de objetos concretos. Que a gente vai precisar trabalhar esse ponto primeiro, para ele chegar aqui, para depois chegar no próximo objetivo, e no próximo, e no próximo, e no próximo. Isso quer dizer que ele nunca vai alfabetizar? Não. Quer dizer que pode demorar. Pode demorar. A questão é, a gente precisa continuar estimulando, e da maneira correta. E quanto mais correto é o nosso estímulo, e mais assertivo no objetivo, mais rápido o aluno aprende. Essa é a primeira fase da nossa estratégia. Avaliar e planejar. É a primeira fase. Eu te convido a trabalhar dessa forma porque não adianta você entregar recurso para o que não é objetivo. Não adianta você criar aula para o que não é objetivo. Se você quer que seu aluno aprenda, você precisa ensinar a partir do ponto de desenvolvimento que ele se encontra hoje. Querer ir muito à frente é frustração. Ele não vai desenvolver. Se ele desenvolver, você deu muita sorte. Mas a gente não pode contar com a sorte. Sorte é a inclusão de esperança. A gente está esperando um milagre, sendo que existe forma correta de agir. E a gente não pode ignorar isso, não é?